Se você é como eu e não tem 8 a 10 horas por dia para estudar para a OAB, então sim, a lei seca provavelmente será a única forma de você fazer uma boa preparação até o dia da prova. Eu sei disso porque eu tinha pouco tempo para estudar e sem a lei seca eu provavelmente não teria passado na primeira prova do exame que eu fiz. Então, nesse vídeo aqui, eu vou explicar o que você precisa saber para usar a lei seca da melhor forma e conquistar logo a sua aprovação. Bora lá? Antes de aplicar qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa entender o motivo. Sem isso, é bem provável que a gente desista no meio do caminho. Então, neste vídeo, eu separei tudo o que você precisa saber sobre a lei seca e o primeiro passo é justamente entender o porquê. Por que usar a lei seca faz tanto sentido? Porque a lei seca nada mais é do que a lei vigente no país que serve de base para a prova do OAB. Sim, o exame do OAB não é criado com base em alguma doutrina, em algum escritor específico. Ele é criado em cima da letra da lei. Sendo assim, 90% das questões do exame do OAB são cópias literais do que está escrito na própria lei. E estudando direto por ela, da forma certa, você tem muito mais chance de identificar pequenos erros nas alternativas das questões que você vai enfrentar e descobrir com muito mais facilidade qual é a resposta correta. Outro ponto que faz o estudo pela lei seca ser o melhor caminho é o tempo. Toda pessoa que está se preparando para a prova do OAB também está correndo contra o relógio. Estudar assistindo aulinhas de cursinho normalmente ocupa muito tempo para cobrir uma parte pequena do conteúdo. É normal passar horas para ver todas as aulas de um determinado assunto. Já estudando direto pela lei seca, em apenas uma manhã, por exemplo, você chega a cobrir mais assuntos que cobriria em uma semana de cursinho. Então, para mim, a lei seca, além de ser a forma mais objetiva de economizar tempo no estudo, também é a forma mais fácil de evitar erros de interpretação lá no dia da prova. Bem, depois de entender o porquê, é preciso entender como fazer o estudo pela lei seca da forma certa, e é exatamente isso que você vai entender agora. Mas, antes disso, faz um pequeno favor pra mim, clique no like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Eu nunca fui fã de pedir isso pra quem assiste meus vídeos, mas é a única forma do YouTube entender que eu estou criando vídeos pra ajudar você. Então, dê o seu like, faça sua inscrição e isso me ajuda muito a continuar criando cada vez mais vídeos gratuitos. Então, clique no like e no botão de inscrição, ok? Bem, o primeiro passo para fazer o estudo pela lei seca é entender exatamente o que estudar. Se você não tem clareza do que estudar, você provavelmente vai se perder e acabar estudando muito conteúdo que não tem chance de cair na sua prova. Aqui no canal tem uma playlist só sobre estudo estratégico, onde eu falo como você pode identificar quais são os conteúdos importantes para você. Mas, resumindo, a forma mais objetiva de entender o que focar no seu estudo não é assistindo aulinha, nem buscando cronogramas atualizados na internet. A forma mais objetiva de entender o que focar no seu estudo é entrando em contato direto com as provas antigas. São nas provas passadas que você vai entender quais assuntos de cada matéria a OAB tem dado prioridade. E aquilo que ela deu prioridade no passado tem tudo para ser cobrado também nas próximas provas. No meu exame, por exemplo, eu analisei várias provas passadas e formei uma tabela parecida com essa aqui que eu entrego para os meus alunos do método Passo na Ordem. E nessa tabela eu fiz um verdadeiro estudo de probabilidade do que eu tinha mais chance de cair e estudei apenas aquilo que eu separei na minha análise. E fiz tudo isso usando apenas a lei seca. O resultado disso foi que eu fui uma das únicas da minha turma a passar de primeira e, sem dúvida, era uma das que menos teve tempo para estudar. Então, não adianta apenas pegar a lei seca e começar a ler sem ter clareza do que focar. A lei seca é a melhor ferramenta de estudo, mas ela só vai te ajudar mesmo se você identificar antes o que precisa estudar, e isso você consegue fazer gratuitamente analisando as provas passadas. Claro que olhar as provas passadas dá trabalho, mas para cada segundo que você investe nisso, maior é a sua chance de conseguir logo a sua aprovação e entrar no mercado de trabalho. Então, é um tempo muito bem investido que vai evitar que você fique derrapando e se atrasando com reprovações. Mas, se você acha que não tem tempo ou não quer ter que fazer esse tipo de análise das provas passadas, eu vou deixar na descrição um link de um vídeo onde eu explico mais sobre um estudo estratégico em que você não vai precisar fazer isso, ok? Bem, tendo claro que estudar, fica a dúvida. Onde eu posso estudar pela lei seca? Simples, se você já tem o Vademecum atualizado, ali vai estar toda a lei que você precisa. Agora, se o seu Vademecum estiver desatualizado, você não precisa comprar um novo. Ao invés disso, você pode usar o próprio site do Planato, que foi exatamente o que eu fiz. No meu caso, eu tinha um Vademecum meio antigo e rabiscado e não queria comprar um novo antes da segunda fase, porque as editoras sempre lançam uma versão mais nova para próxima prova. Então, todo o meu estudo para a primeira fase foi direto pelo site do Planato, que é 100% gratuito e atualizado. Lá no site você vai encontrar tudo que você precisa em termos de lei seca para conduzir o seu estudo. E se você já tem certinho quais os assuntos que você precisa focar, você pode até usar o Ctrl F para fazer as buscas na lei e pular direto para os assuntos que você precisa ler, para os artigos que você precisa ler. Eu até já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, explicando como usar o Ctrl F. Dá uma conferidinha lá, tá? Bem, sabendo o que estudar e onde estudar,
Ficou faltando apenas entender o como estudar pela lei seca, e o processo aqui é bem simples. Se você fez uma análise do que você vai focar no seu estudo, a primeira coisa que você precisa fazer é conferir na lei todos esses assuntos para entender o que a lei diz sobre eles. A partir disso, você vai ter que praticar com questões para fixar essa informação. E quando eu falo em prática com questões, a melhor forma de você fixar o que foi estudado vai ser justificando, ou seja, dando fundamento para cada alternativa das questões de uma prova. Eu já fiz um vídeo explicando exatamente como fazer esse estudo por questões, então não esquece de dar uma olhada depois, tá bom? Mas resumindo, se você vai fazer uma questão e identificou que a letra A está correta, você vai usar a lei seca para identificar o porquê dessa letra A será correta, mas também vai usar a lei seca para identificar o porquê das outras alternativas estarem erradas e como fazer para tornar elas certas. É esse trabalho investigativo aí que vai fazer você ganhar mais experiência com a prova e vai diminuir muito as suas chances de errar esses assuntos no exame e de cair nas pegadinhas da prova do AB. Digo isso porque o AB adora fazer pegadinhas com pequenas mudanças na letra da lei e colocar como alternativas diferentes. E se você vai mais treinado nisso, conhecendo a letra da lei, você vai conseguir perceber esses erros com mais facilidade e assim vai reduzir a chance de cair nas pegadinhas. Resumindo, realmente, a lei seca é a melhor ferramenta para você estudar para o AB. Mas ela é uma ferramenta como um pincel. Ele pode ser o melhor do mundo, mas se você não sabe o que pintar ou como usar esse pincel bem, resultado não vai ser legal. Por isso é super importante saber o que focar no seu estudo e como aprender e praticar usando a lei seca. Se você quer saber mais sobre como fazer um estudo estratégico que usa a lei seca, é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição, ok? Lá eu explico exatamente o que eu fiz para conseguir a minha aprovação, estudando pela lei seca apenas aquilo que o AB realmente tinha chance de cobrar de mim. E essa mesma forma de estudo ajuda centenas de pessoas todos os anos a passar. Então é só clicar no link que eu vou deixar logo abaixo na descrição para você entender como funciona esse estudo estratégico, ok? Agradeço por ter me acompanhado nesse vídeo e a gente se vê em uma próxima. Até mais!